Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse estudo no último livro do cânon do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último do Antigo Testamento, é também o último dos profetas. Depois dele haverá um período de silêncio de 400 anos, e ele começa a sua mensagem de forma positiva, mostrando o amor de Deus para com o povo de Israel. Alguns dizem que talvez o povo estava questionando se Deus os amava. O templo estava reconstruído, os muros tinham sido reedificados, mas as promessas ainda não tinham acontecido. Às vezes a gente quer se apressar um pouco em relação às promessas de Deus. Aí o livro começa mostrando também a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. O livro diz logo no verso 1, verso 2, eu vos amei, diz o Senhor. Dessa vez o livro começa não com uma palavra de juízo, mas com uma palavra do amor, declarando o amor de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, Malaquias 1:2. A profecia começa com uma afirmação do amor da parte de Deus por intermédio do seu mensageiro, onde Deus declara que sente por Jacó, ou ainda melhor, pelos seus descendentes, e também o juízo sobre Esaú, sobre Edom, o seu desprezo caiu sobre os filhos de Esaú, os edomitas. Esses haviam maltratado o seu povo, escolhido, zombado deles e tentaram aniquilá-los. O livro de Obadias traz uma profecia bem clara contra Edom. Por isso Deus os aborrecia. A indiferença havia dominado tal forma a alma de Judá que o povo nem sequer notava ou sentia o amor e o favor de Deus por eles. Até desdenhosamente lhe perguntaram, em que nos tem amado? O livro também faz perguntas e tem respostas. Deus responde lembrando do seu julgamento sobre Edom. Os descendentes de Esaú desapareceram e Israel foi preservado. Nisso via-se a prova do amor para com eles. Portanto, se Judá tentasse para isso, reconheceria que o Senhor realmente o amava muito. Esse amor também se revelaria no futuro, se ele o aceitasse. Viriam com seus próprios olhos a grandeza do Senhor, não somente na sua terra, mas também além das suas fronteiras. Malaquias 1:5. Malaquias 1, verso 6 a 14, Deus pergunta, onde está a minha honra? Os sacerdotes, ao invés de conduzir ao povo nos caminhos da justiça e reverentemente observavam as cerimônias do templo, eles acabavam profanando o altar do Senhor. Ofereciam sobre o altar pão imundo, capítulo 1, verso 7, e animais cegos e coxos e enfermos, capítulo 1, verso 8 a 13. Lembra que Deus pedia o sem mancha, mas ele estava oferecendo o animal que já estava doente, coxo, cego, estavam sendo oferecidos a Deus. Deus declara que não aceita tais sacrifícios e que não tem prazer no que eles estão fazendo. Malaquias 1:10. Afrontosamente, os sacerdotes perguntaram ao Senhor, em que te havemos profanado? No verso 7. Seus corações e suas mentes invisíveis recusavam aceitar as advertências do profeta e resistiam às admoestações divinas contra o seu comportamento. Suas responsabilidades no trabalho sacerdotal no templo haviam se tornado coisa rotineira e mecânica. A santificação e a pureza que eram necessárias nos sacrifícios ao Senhor já eram coisas desconhecidas em suas vidas. A honra e o respeito que se devem a Deus já muito desapareceram entre seus líderes religiosos de Judá.
Vamos então ao primeiro capítulo do profeta Malaquias, onde mostra a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes e as ofertas que se eram oferecidas ao Senhor. Malaquias viveu no período que seguiu o exílio do povo judeu na Babilônia, após a reconstrução dos muros de Jerusalém. A data da sua profecia é em torno de 430 a.C. a 420. Aqui, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Deus não quer que nós façamos as coisas mecanicamente. A forma de servir ao Senhor é de todo o coração, não só fazer porque fazer, só ir na igreja porque é domingo. Isso não é a razão suficiente. Nós vamos querendo adorar e glorificar o nome do Senhor. Começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Aqui é contra Israel, está se aplicando a Judá, pelo ministério de Malaquias. A única coisa que a gente sabe de Malaquias é o seu nome. Alguns dizem que Malaquias significa meu mensageiro, que é apenas um mensageiro do Senhor. Outros dizem que é o nome dele mesmo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Começa de forma positiva. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? É a primeira pergunta. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Deus responde com uma pergunta. Eles perguntam, mas o que o Senhor nos amou? E o Senhor responde com outra pergunta. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus, quando diz que amou a Jacó, é que Deus tinha cuidado de Jacó, tinha tirado Jacó do Egito, trouxe, deu a sua lei a Jacó. Você não vê Deus dando lei a Esaú, dando as promessas a Esaú, trazendo aquelas promessas de herdar a terra prometida que foi feita a Abraão e a Isaque. Foi dado tudo a Jacó e não a Esaú. Aqui lembra Gênesis, não é? Que Esaú desprezou a sua primogenitura e por isso, Gênesis 26, 27, ele perde a sua bênção. Olha só, verso 3, e aborrecia Esaú. Deus havia punido os edomitas, né? Esaú são os descendentes dos filhos de Edom, a qual Deus puniu eles. O livro do profeta Obadias menciona isso. E fiz dos seus montes uma assolação. Eles estavam, os edomitas estavam destruídos, seus montes tinham se tornado assolação. E dei a sua herança aos dragões do deserto. Os dragões do deserto são os devoradores, a outros povos que devoraram a terra de Edom, dos edomitas. E ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarei termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, de alguma forma, Malaquias começa com uma mensagem também contra Edom, não é? E Israel tinha edificado e lá estava na sua terra, Jerusalém, ele estava permanecendo, cidade murada ali, mas Edom tinha sido desolado e disse, se eles edificarem, eu vou destruir. Mas Israel não, estava inteiro. Destruirei eles e chamarei termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou coisa terrível é um povo que o Senhor fica irado para sempre. A razão dessa ira, talvez porque Esaú desprezou a sua primogenitura. Isso é mencionado também no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que Esaú desprezou a sua primogenitura, no capítulo 12 de Hebreus. E os vossos olhos o verão, e direis,
O Senhor está engrandecido dentro dos termos de Israel. O Senhor se engrandeceu, o Senhor estava cuidando de Israel, Deus tinha ainda propósito com Israel para mandar o seu filho através da nação de Israel. Mas os edomitas não havia promessa nenhuma, a única promessa era que o Senhor estaria irado para sempre com eles. Deus havia vingado também o seu povo, porque os edomitas, quando Jerusalém foi destruída, também entraram na cidade para saquear, e quando alguns escapavam, diz que eles se punham nas encruzilhadas para os matar. Daí tudo isso está relacionado no livro do profeta Obadias. Assista o nosso programa no livro de Obadias. Agora vamos para o verso de número 6. Então os primeiros 5 versos proclama algo contra Edom. Vamos agora ao verso 6. Agora o Senhor vai tratar com Israel. Israel o Senhor recebeu como filho. Olha só. Verso 6. Aqui nós temos a revelação de Deus Pai. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, Deus pergunta ao povo, onde está minha honra? O 5º mandamento dizia, honrará pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Mas o pai, mesmo que nós tínhamos que honrar, é Deus. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está se sentindo desonrado pela forma como o povo está cultuando. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Deus está mostrando que eles não só desonravam a Deus com as suas formas mecânicas, como também estavam perdendo o temor de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos repete umas 14 vezes no livro de Malaquias. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, eram os próprios sacerdotes que estavam desprezando, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e ainda dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Os próprios sacerdotes tinham desprezado o nome do Senhor. Por quê? Eles aceitavam qualquer coisa do povo. Olha aí, ó, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo pode indicar que o pão tinha fermento. Eles não estavam oferecendo os pães asmos, os pães puros. Ofereciam sobre o altar pão imundo. E dizeis, em que havemos profanado? É assim, o homem peca, o homem comete o erro e depois se justifica a si mesmo, não é? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizemos que temos profanado. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eles não tinham prazer de comer da mesa do Senhor e diziam que a mesa do Senhor era desprezível. Os sacerdotes já não queriam mais comer, talvez do pão da propiciação, traziam outro pão para comer, pão imundo, e eles diziam, a mesa do Senhor é desprezível, não queriam mais comer o pão da proposição, o pão asmo, estavam desprezando e dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Hoje tem gente que faz isso com a ceia, não é? Não participa da ceia, a ceia diz que deve ser participado em memória a Cristo, e alguns não querem participar da ceia, desprezam a mesa do Senhor, não é? Parece que nos nossos dias o povo não muda, continua do mesmo jeito fazendo as coisas erradas e tornam a mesa do Senhor desprezível. Vamos para o verso 8. Porquanto trazeis animal cego. Olha, eles deveriam oferecer o melhor de seus animais. O animal devia ser de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Mas o que eles faziam? Nascia um animal cego, não tem uma manchinha, mas está cego. Vamos oferecer esse animal defeituoso a Deus.
para sacrificardes, não faz mal? Eles diziam, não faz mal sacrificar o cego, o animal vai morrer mesmo. Então sacrifica o cego. E quando ofereceis o coxo, ou nascia um animal coxo, bancando, ou enfermo, eles disseram, bom, o animal vai morrer mesmo, é para sacrifício, vamos oferecer esse. Eles ofereciam e diziam, não faz mal, é para a morte mesmo o animal. Eles já não queriam dar o seu melhor. Olha aí, tem muita gente que dá as sobras para Deus. Não quer dar o seu melhor. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. O nosso culto deve ser um culto de qualidade. Nossas ofertas devem ser ofertas de qualidade. Não é eu vou dar os restos para Deus. Eu vou dar as sobras. Tem gente que, às vezes, o que não quer mais em casa, eu vou dar lá na igreja. Acaba dando o lixo que não quer em casa, não é? Para a igreja, para a casa de Deus. Não dê o pior, dê o seu melhor para Deus. Nós aprendemos com Malaquias que quando nós damos algo para Deus, não é o pior, não é a sobra, não é o resto. Isso ofende a Deus, isso desonra a Deus e mostra falta de temor. Olha aqui que Deus diz, ora, apresenta o teu príncipe para ver se ele terá agrado de ti. Leva lá o teu príncipe, o governador, o animal cego, diz, príncipe, governador. Talvez o governador aqui na época ainda era Neemias, oferece a ele. E vê se ele vai ficar feliz. Neemias, tem aqui uma ovelhinha cega para ti. Ela vai dar com a cabeça por aí. Vê se ele vai se agradar de ti. Ou se ele aceitará a tua pessoa. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha, a mesma forma. Tem gente que às vezes, por exemplo, se fosse encontrar com o presidente dos Estados Unidos, punha a sua melhor roupa, se trajava da melhor forma, não é? Mas aí vem para casa de Deus todo relaxado. Oferece o melhor para Deus. Dá o teu melhor. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. A gente quer o melhor de Deus, mas quer dar o pior para Ele. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa. Deus vê o que a gente dá. Se a gente dá o pior, e aí quer o melhor de Deus, quer o favor de Deus, quer a graça de Deus, quando se não oferece o nosso melhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus estava indignado com a forma como ele estava adorando a Deus, a forma de trato. Verso 10 agora. Quem há entre vós que feche as portas e não acende de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava acendendo fogo no altar, mas era de balde, não é? Oferecendo qualquer coisa. Não aceitarei da vossa mão a oblação. Deus não é obrigado a aceitar qualquer oferta, não é? Deus olha também o coração do ofertante quando oferta. Jesus diz, quando trouxeres a tua oferta, e aí te lembrares, tem algo com teu irmão, vai reconciliar com ele. Caim, a oferta dele não foi aceita por causa do seu coração. Deus olha o coração do ofertante. Deus não olha só o valor da oferta, mas o coração. A oferta tem que ser dada de coração. Por eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Deus vai engrandecer o seu próprio nome, porque eles não estavam engrandecendo. E em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mostra aqui que em todo lugar iriam adorar. Jesus disse que não era o local de adoração, mas que aqueles que adoram a Deus, importa que adoram em espírito e em verdade. Diz aqui, desde o nascente até o poente será grande entre as nações o meu nome. O nome de Deus ia ser grande entre as nações e não estava sendo grande entre o seu povo. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, um sacrifício puro, porque o meu nome será grande entre as nações,
diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizei, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. Eles estavam desprezando a mesa do Senhor. Cuidado, para que você também não tenha esse desprezo e comece a faltar em culto de ceia e não participe, não é? Como os sacerdotes estavam desprezando a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é desprezível. Estavam lá fazendo aquilo, e tem gente que faz o ato da Santa Ceia por fazer. Nós temos que fazer de todo o coração, lembrando a morte de Cristo. No caso, os pães que eles comiam estavam sendo desprezados. Verso 13, e dizeis, eis aqui, que canseira, já estavam cansados de fazer aquilo, eis que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, e ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Está oferecendo o pior e quer que Deus aceite isso? Olhe os teus caminhos, observe eles direito. Pois, maldito seja o enganador. Olha, quem engana não engana Deus, engana a si mesmo. Pois maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece, Senhor, uma coisa vil. Eles tinham um animal, talvez o sacerdote passava, ele dizia, ó sacerdote, eu vou dar esse melhor animal. Mas na hora de dar, trocava o animal. Promete um bom animal, mas oferece uma coisa vil. Uma coisa vil, oferecia o pior. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Deus aparece no capítulo 1 como Senhor, como Pai, como Deus e amor, e no verso 14 ele se revela como grande rei, o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. O nome Malaquias também significa meu mensageiro. Na Septuaginta ele é chamado anjo do Senhor. Provavelmente foi escrito entre os anos 420 a 397 a.C. Ele foi o último profeta do cânon do Antigo Testamento e sua mensagem se relaciona com o tempo do governo de Neemias. Ele usa 3 vezes a expressão mensageiro. Vamos ao capítulo 2. Ele vai falar dos sacerdotes desprezados. Depois de libertar o seu povo do Egito, o Senhor preparou para si os levitas, para serem os pastores de Israel, os condutores do seu povo, seus líderes. Sua aliança com os levitas foi de vida e de paz. Malaquias 2:5. Então os deveres dos sacerdotes era guardar o conhecimento, instruir os homens na lei do Senhor, andar em justiça perante Deus. Malaquias 2:6-7. Levi, o patriarca da tribo sacerdotal, cumprir a sua parte na sua aliança. Mas agora os seus descendentes estavam desviados do caminho divino e se tornaram, na verdade, pedras de tropeço para muitos. Malaquias 2:8. Por isso, Deus os alerta que, se não se arrependerem de suas transgressões, serão amaldiçoados, reprovados e envergonhados. A palavra maldição, no livro de Malaquias, aparece algumas vezes, não é? No livro, pois maldito seja o enganador, capítulo 1, verso 14, não é? E depois, capítulo 3, com maldição sois amaldiçoados. A ideia de Deus aqui seriam amaldiçoados, reprovados e envergonhados. A ideia de Deus lançar excrementos de animais no rosto dos sacerdotes parece um tanto forte, mas aparece em Malaquias 2:3. O sentido de tal humilhação é que eles tinham se profanado de tal forma que, assim como o esterco de animais sacrificados era levado para fora do acampamento queimado, assim eles sofreriam um fim semelhante.
né, os animais que eram postos lá, quando fazia algum esterco, tirava e levava para fora e queimava. E era isso que ia acontecer com alguns deles. Por não terem guardado os caminhos do Senhor, seriam tratados como sujeira. Antes, os sacerdotes tinham glória e honra por causa de sua chamada. Agora, estavam com desprezo e indignação. Deus os castigaria por profanarem a aliança de Levi e o seu altar. Malaquias 2:8. O próprio povo testemunharia essa maldição que lhes sobreviria. Malaquias 2:9. Vamos então a Malaquias 2:1-9, sacerdotes desprezados. Aqui é uma mensagem. E agora, aos sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Note que a palavra é dirigida diretamente aos sacerdotes. E isso que leva a pensar que Malaquias era talvez um sacerdote chamando a atenção dos outros sacerdotes. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. A Senhor dos Exércitos, expressão repete, como nós usamos 14 vezes. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha aí a maldição vindo, amaldiçoarei. Ó, verso 1:14, pois malditos seja o enganador. 2:2, maldito, amaldiçoarei vossas bênçãos e vos tenho amaldiçoado, porque vós não pondes nisso o coração. Toda pessoa que faz a obra de Deus sem pôr o coração naquilo que faz a obra amaldiçoadamente. Não é? Diz, maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. Estavam fazendo e estavam sendo amaldiçoados e não entende. Por que eram amaldiçoados? Porque não pondes nisso o coração. Tudo que nós fazemos para Deus deve ser feito coração. Não é? O nome do Senhor deve ser conhecido, exaltado, buscado, louvado, desejado, amado, deve ser honrado. Em 47 versos de 55 de Malaquias, Deus aparece como personagem que fala. Trata-se do maior percentual nos livros proféticos do Antigo Testamento. Tem percentual 90%. Deus falando aqui. Eis que vós corrompeis a semente, espalhareis esterco sobre o vosso rosto. Olha, é forte a expressão do 2:3. Eles corrompiam a semente, talvez a semente deles mesmos, ao se misturar com mulheres pagãs, como nós vamos ver no verso 10-16. Eis que vós corrompeis a semente deveria ser santa, deles e espalhareis esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Que expressão forte aqui em 2:3, que ia espalhar esterco no rosto deles, porque eles estavam profanando e corrompendo a sua semente, com certeza com mulheres estranhas, em vez de casar entre as famílias. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que o meu concerto seja com Levi. Havia um concerto de Deus com a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Também havia um concerto com Judá, com a tribo real. Diz o Senhor dos Exércitos, meu concerto com ele, esse concerto era de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temessem, e me temeu, assombrou por causa do meu nome. Eles deveriam ter um concerto com Deus de vida e paz, e temer o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Como o nome do Senhor deve ser conhecido, exaltado, buscado, louvado, desejado, amado, honrado, não é? Deve ser conhecido, Salmo 9:10. Deve ser exaltado, Salmo 34, verso 3. Deve ser buscado, Salmo 83:16. Deve ser louvado, Salmo 106:47. Deve ser desejado, Isaías
26:8, deve ser amado, Isaías 56:6, e deve ser honrado, Malaquias 2:2. E Malaquias 2:5, por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca. Está vendo? A lei deveria estar na boca do sacerdote, do levita. A iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Malaquias 2:6, alguns vê também como um texto messiânico, onde a lei da verdade estava na sua boca, ou seja, estava na boca do Messias. A iniquidade não se achou nos seus lábios. É o homem perfeito que não falou iniquidade. Jesus aqui, às vezes aparece uma profecia messiânica no meio de umas repreensão, não é, do povo, e aí vem uma profecia messiânica, ó. Malaquias 2:6 está se referindo certamente a Cristo. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, e andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Esse que aparta muitos da iniquidade é Jesus, porque os lábios, agora comparando o lábio do Messias com os lábios do sacerdote, verso 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Deveria ser assim, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Aqui, o Messias aparece como um anjo, ou um mensageiro. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Claramente, Malaquias 2:7 revela que o Messias é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas agora, olha só o povo, os sacerdotes do povo. Mas vós desviaste do caminho. Eles estavam desviados, não é? Através de suas ofertas, seus sacrifícios, tinham profanado o santuário, o altar do Senhor, estavam desviados. Diz em Malaquias 2:8 que eles estavam desviados. Diz também Malaquias 3:7 que eles estavam desviados do Senhor. Mas vós desviaste do caminho a muitos, fizeste tropeçar na lei. Eles não só tinham desviado do caminho, e eles também faziam os outros desviar do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles corromperam a corrupção do sacerdócio. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. Né? Todo mundo ia passar para eles e desprezar eles. Sabe por quê? Porque eles desprezavam o Senhor. Quando a gente despreza a Deus, o povo depois passa por nós e despreza a nós. Visto que não guardasse os meus caminhos, mas fizesse acepção de pessoas na lei. Eles faziam acepção de pessoas. Gostavam do rico e desprezavam o pobre. Tiago também diz isso na sua carta, no capítulo 2, verso 9, para não se fazer acepção de pessoas, que Deus não faz, e que se eles recebessem em suas sinagogas ou reuniões, como Tiago diz, e dissesse ao rico, assenta-te aqui, porque tem vestes preciosas, e desprezasse o pobre, senta-te aí, eles estariam fazendo igual os sacerdotes faziam em Malaquias 2:9, acepção de pessoas. Malaquias 2:10 ao 17 vai mostrar aqui a acusação de Deus ao povo e o que ele está fazendo, o repúdio de suas mulheres, talvez para casar com outras, daí a contaminação da semente. Malaquias continua sua profecia agora no capítulo 2 e condena a atitude errada do povo. Os sacerdotes tinham falhado miseravelmente diante de Deus e da nação, mas nem todos os pecados de Judá podiam ser atribuídos somente a esses pastores, sacerdotes. A sentença do profeta também incluía as ovelhas rebeldes. Judá foi infiel, Malaquias 2, 10 a 12. A nação escolhida tornou-se abominável a cair na prática do casamento misto,
a corrupção da semente. O Senhor proibira muito antes o casamento entre judeus e povos de outras nações. Ao rejeitar essas ordens, Judá rejeitou também a Deus, tomando para si mulheres que serviam a deuses estranhos. E isso era a introdução da idolatria. Foi assim que também corrompeu o coração de Salomão. Judá procurou justificar seus atos, dizendo que todos ele e os outros povos eram da mesma família universal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Verso 10, era a justificativa. Porque de tão cego que estavam, até ignorou a acusação contra eles. Deus, portanto, lhes assegura que tal pecado não seria tolerado. Qualquer um, seja sacerdote, profeta, príncipe ou entre, pagará o justo preço de sua infidelidade. Quem nessas condições ofertar algo ao Senhor será rejeitado e sua oferta não será aceita, porque não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Aí depois não adiantava sacrificar. Enquanto não desistir de seus casamentos ilegais e não se arrepender, permanecerá reprovado por Deus, sem suas bênçãos, sem seu amor. Judá será eliminado das tendas de Jacó, Malaquias 2:12, ou será afastado do seu pescoço, do seu povo, não é do povo de Deus, por causa do jugo do pescoço. Filhos de tais casamentos pagãos não fariam parte dos escolhidos de Deus, a semente estaria corrompida e sua herança, tanto terrestre como celeste, seria anulada. Malaquias 2:13-16, cuidado, não sejam infiéis. Judá pranteava e molhava o altar do Senhor com lágrimas. Malaquias 2:13, perguntava por quê? Por que Deus está agindo de modo com eles? Malaquias 2:14, mas esse choro procedia de um coração duro e hipócrita. Queria que suas ofertas fossem aceitas, mas não abriam mão de seus pecados. De nada adiantava essas lágrimas derramadas, pois a atitude do povo não mudava. Continuava com seus relacionamentos, reprovados por Deus, pois era contra a sua lei. O Senhor não tolera e até odeia a conduta do seu povo. Maritalmente, separação, o desquite, o divórcio, o repúdio por Deus. A infidelidade somente complica, mancha e arruina a vida dos casais e das famílias envolvidas. 2:17 diz, enfadais o Senhor. O Senhor estava externando a sua irritação com Judá. O profeta declara que de tanto justificar o mal como o povo vinha fazendo, enfadara a Deus. Chegaram até a dizer que o mal era bom e que isso agrada ao Senhor. Mas a verdade é que Judá estava se conduzindo vergonhosamente e o Senhor estava muito irado e em breve teria de julgá-los novamente. Judá conheceria então agora o juízo de Deus. Vamos ao capítulo 2, verso 10, o casamento ilícito com mulheres estranhas e os divórcios também eram ilícitos. Não temos nós todos um mesmo Pai, era o que eles diziam. Aí, todos viemos do mesmo Deus. Quando as pessoas querem justificar o pecado, todos somos filhos de Deus, não é? Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Não viemos todos de Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Verso 11, Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. Ao se misturar, ele estava profanando a santidade, porque deveriam ser um povo separado. Igualmente hoje, se a gente se mistura com o mundo, usa as mesmas coisas do mundo, anda como o mundo anda, pensa como o mundo pensa,
estamos profanando a santidade do Senhor. Muita gente quer a salvação, mas não quer a santificação, não quer santificar. Profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama. O Senhor ama a sua santidade. E se casou com a filha de Deus estranho. Aí estavam se misturando, casando com mulheres que adoravam Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O homem que praticasse isso seria eliminado. E o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. O Senhor não aceitaria seus dons. Não adianta quebrar a lei de Deus e depois ir oferecer coisas ao Senhor. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Choravam ali, aquele choro, aquela coisa, mas tudo superficial. Não adianta chorar diante de Deus, fazer lá como se está se arrependido, quando na verdade não se muda a atitude. Nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. A mulher aqui da mocidade, que representa a mulher com que eles tinham casado. De repente os pais tinham tratado esse casamento. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. A mulher que eles casam, juram diante de Deus fidelidade, com a que tu fosses desleal. Mas eles foram desleal aos seus votos matrimoniais, não é? A deslealdade, o adultério, tinham violado a lei do Senhor, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto, a mulher do teu casamento fosse desleal, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. Olha só, somente um que Deus une, não separe o homem. Quando o homem se une à sua mulher, se torna um com ela, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Deus explica o porquê ele queria uma semente de piedosos. Não a corrupção da semente, no capítulo 2, verso 3, mas uma semente separada. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Ao corromper a semente, ao se misturar, estava tirando o espírito ali. A semente, quando fecunda o óvulo, ali gera uma alma, um espírito dentro do homem. Eles estavam sendo desleal para com a mulher da sua mocidade, gerando filhos de outras mulheres. Em outras palavras, filhos de prostituição, porque eram filhos de mulheres que serviam a Deus estranho. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Eles estavam repudiando suas mulheres, a mulher da mocidade. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. A deslealdade deles para com a mulher da mocidade representava também a deslealdade deles para com Deus e a sua palavra. Olha, quem é desleal no pouco é desleal também no muito, não é? Então eles estavam sendo desleal para com suas esposas e desleal para com seu Deus. Verso 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, e que te enfadamos? Eles ficavam enfadados de justificar os seus pecados. Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Não é? Ele via os ímpios fazerem o mal, dizia, Deus não pune o ímpio. Então, quem faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Essas palavras são enfadonhas. Deus estava enfadado deles. E desses é que ele se agrada. Eles diziam aí, Deus se agrada dos ímpios. Deus não pune eles. Onde está o Deus do juízo? Eles diziam dessa forma. Aí, vê o ímpio está prosperando, Deus não julga eles. Então vamos fazer o mal para que nos venha o bem. Olha aí, estão enfadando a Deus com essas palavras. Com isso, termina o capítulo 2.
de Malaquias. Muita gente acha que Malaquias só fala dízimo, mas se você vê, Malaquias fala contra o repúdio, Malaquias fala contra a corrupção da semente, Malaquias mostra sobre o casamento desleal, deslealdade, tudo isso, não é? Malaquias está mostrando no seu livro. Nós vamos agora ao capítulo 3 em Malaquias, né? No próximo vídeo. Nesse Malaquias 3, a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo, o mensageiro do Senhor. Com isso, nós concluímos Malaquias 1 e 2. Vamos voltar para o capítulo 3 e 4 e assim encerrando todo o Antigo Testamento. Se você gostou desse comentário, coloque aí um sinal de joinha, não é? Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, livro por livro, capítulo por capítulo, para que você tenha um comentário completo de toda a Bíblia, para que você possa pesquisar, para quem gosta de estudar sistematicamente, começando o capítulo 1, indo até o final, esse é o canal ideal para você. Claro que nós aqui não temos condições de dizer tudo, mas ajuda a esclarecer. Temos recebido bons comentários. E se você também tem dúvida em qualquer capítulo, você está lendo a Bíblia, Lucas 17, quero ver o que o pastor comenta, põe lá Lucas 17, PR Eugênio Piacentini, vai lá e você vai achar o vídeo do nosso canal, o que nós comentamos. Toda a Bíblia é comentada para você. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.